Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, começando mais um Desenve Notícias. Hoje, dia 28 de janeiro, chegou o dia em que finalmente o Desenve Notícias, o serviço diário da Revolução Industrial Brasileira para desconstruir as ideias neoliberais que aparecem na imprensa econômica, vai finalmente se contrapor àquela que é talvez a papisa do neoliberalismo na imprensa brasileira, a Miriam Leitão. Então chegou o dia de eu finalmente criticar um artigo da Miriam Leitão, que saiu há 2 dias atrás no jornal o Globo, no dia 26 de janeiro, em que ela tenta se dissociar do liberalismo do governo Bolsonaro, dizendo que o governo Bolsonaro não é liberal e, portanto, ela quer criar uma diferença em relação à gestão econômica do governo. Mas antes disso, eu queria pedir para você, por favor, se inscrever aqui na Revolução Industrial Brasileira, porque todo dia tem o Desenve Notícias e outros materiais que eu estou voltando a produzir para você tentar ter uma compreensão diferente a respeito de economia, desenvolvimento no Brasil e em relação a todos esses assuntos que nos cercam, né? A financiarização da economia, desemprego estrutural, falta crônica de investimentos e outros assuntos. E se você também tiver uma vontade de nos apoiar nesse trabalho, que deixe o like no vídeo, que faz muita diferença. Mas então vamos ao assunto. Dona Miriam Leitão escreveu no jornal o Globo, no dia 26 de janeiro, o artigo O Projeto que Foi Sem Nunca Ter Sido, em que ela critica o governo Bolsonaro pela demissão, a pedido, na realidade, do presidente da Eletrobras, que era o camarada que estava lá desde o governo Temer, com a missão de fazer a Eletrobras ser privatizada. E ela, na verdade, vem elencando uma série de argumentos que tentam colocar a demissão do camarada do presidente da Eletrobras como o fim do projeto liberal no governo Bolsonaro. E termina o artigo dizendo: eu sempre fui cética em relação ao liberalismo do governo Bolsonaro. Acreditou quem quis. Bom, aí vamos ao comentário. Eu vou deixar o link aqui nos comentários, tá? Um link do Outline, já para você que não tem assinatura do Globo para também poder ler. Comentário. Bem, a verdade é aquela de sempre, né? Filho feio não tem pai, não tem mãe. Então, assim, primeiro de tudo, lembrar que a Miriam Leitão foi uma apoiadora da gestão do Paulo Guedes. O Sistema Globo, na eleição de 2018, fez uma velada campanha favoravelmente ali a alguma solução política que não fosse, né, mais desenvolvimentista, fosse uma solução liberal, porque, afinal de contas, essa é a ideologia econômica do Grupo Globo e de toda a imprensa brasileira, pelo menos dos grandes grupos de mídia brasileiros. E aí, naturalmente, quando se afunilou a eleição para uma candidatura de um projeto com Paulo Guedes dentro da área econômica, já se conhecia isso, é evidente que todos ali, sem explicitar esse apoio, apoiaram a candidatura Bolsonaro, né, da maneira mais velada possível, porque se sabia que havia, né, incompatibilidades culturais em relação à representação que o Jair Bolsonaro exercia naquele momento, mas tamparam o nariz e apoiaram por causa da pauta econômica que se prometia liberal. Então, primeiro de tudo, dizer que agora que passados 2 anos e ele impressiona mais pela falta de educação, impressiona mais pela sua tosqueria diária e pela condução agressiva da política, é muito fácil se dissociar, porque afinal de contas, né, é aquela velha história da Margaret Thatcher, né, que o pessoal brinca dizendo: se o meu liberalismo não funcionou, digam que não liberalizou o suficiente. E é isso que ela está fazendo, dizendo que não liberalizou o suficiente. Eu quero contra-argumentar, pelo menos no que diz respeito à Eletrobras, com um artigo que eu também deixarei o link aqui embaixo, publicado no site da Revolução Industrial Brasileira por um grande especialista no setor energético brasileiro, que foi do Conselho de Administração de Furnas, tá? Não é um estudioso qualquer, é um cara que estava lá dentro, passou anos lá dentro, dedicou sua vida ao setor elétrico brasileiro, que é o Roberto D'Araújo. Ele é colunista do meu site, da Revolução Industrial Brasileira. Você vai ter a oportunidade de ler o artigo dele em que ele diz o seguinte: o título é "Não basta não privatizar a Eletrobras". E nesse artigo você vai perceber como, na realidade, o sistema elétrico brasileiro já é privado. O fato de o governo hoje ser acionista majoritário da Eletrobras não representa mais praticamente nada, porque a Eletrobras já não tem poder de gestão e de decisão estratégica sobre o setor elétrico brasileiro para praticamente nada. Entre outras coisas que ele denuncia,
por exemplo, está o seguinte: esse camarada que acabou de sair por causa da eleição para o Senado, né, que o cara que vai ganhar o Senado disse que é contra a privatização, esse cara fez todo o trabalho. Ele só não vai conseguir bater o martelo na Bolsa de Valores para vender a Eletrobras. Entre outras coisas que ele fez foi colocar o pessoal, o percentual de trabalhadores da Eletrobras por megawatt produzido no Brasil é um dos menores do mundo. Ou seja, o sucateamento da empresa já é absoluto. Ela já está vivendo num ambiente de mercado de energia em que as empresas privadas controlam e ditam as regras e dão as cartas. Portanto, o argumento do Roberto D'Araújo, que eu considero muito mais correto do que esse da Miriam Leitão, é um argumento que diz o seguinte: olha, não privatizar já nem é suficiente. Percebam o ponto a que se chegou a partir do momento que você olha com um outro prisma. Por isso o título desse vídeo é Tudo Errado, Miriam. Tudo errado. Porque, veja, se chegamos a um tal ponto de mercantilização do sistema elétrico brasileiro, que é gigantesco, é uma aquisição, foi construído por décadas de esforço e engenharia brasileira para levar a eletricidade no país de maior latitude do mundo, porque de norte a sul do Brasil tem uma distância que não existe dentro de país nenhum em termos de latitude. E toda ela habitada, e toda ela provida de energia elétrica, um sistema integrado. Ou seja, essa estruturação que foi feita por décadas já está desconstruída e fragilizada pela gestão que a Miriam Leitão sempre pediu e sempre elogiou, cujo golpe final não será dado agora, mas deverá ser dado em algum outro momento no futuro, se nada mudar, né? E aí a questão é perguntar, então o que é que ela exige ainda, tanto em termos de liberalização, em termos de privatização, que ainda não foi feito? Bom, basicamente o controle acionário. Essa é a resposta. Ou seja, a capacidade de retirar desse sistema que já é privado a maior fatia dos lucros. A Eletrobras ainda é uma empresa que, dentro do seu balanço, dá lucro. Ou seja, é botar a mão no butim, é botar a mão no dinheiro. É fazer os investidores privados, financeiros, aqueles internacionais do setor elétrico mundial, virem aqui e conseguirem abocanhar mesmo, e é isso. Agora, evitar isso já não é suficiente. E aí você tem que ouvir que, meu Deus, o projeto que foi sem nunca ter sido. Ora, o projeto está aí realizado. E o Brasil está na M, me desculpem falar, exatamente por causa da realização do projeto neoliberal que está em andamento. Vem em andamento desde o governo Fernando Henrique, sem nenhuma grande interrupção, desde então. Essa é a real. O sistema elétrico brasileiro comprova isso na sua fragilidade atual, na responsabilização apenas subsidiária das distribuidoras estaduais que hoje estão privatizadas. Vejam o caso que aconteceu com a Amapá, por exemplo. Então, pelo amor de Deus, tudo errado. Querem, na realidade, se dissociar de uma política levada um pouco mais na violência e na falta de educação do governo Bolsonaro, quando, infelizmente, não tem mais como se dissociar. Pediram e batalharam exatamente por essa realidade que tem agora. Quiseram um Paulo Guedes para desnacionalizar e privatizar a economia brasileira, sim, e levá-la ao sistema financeiro como bandeja para a aferição de gordos lucros privados, né, a partir de investimentos que nunca viram trabalho, nunca viram produção. Para finalizar o comentário, eu queria elencar algumas poucas coisas aqui. O governo Bolsonaro, com a gestão do senhor Paulo Guedes, é aquele que faz uma reforma da Previdência para cobrir o déficit previdenciário sem mexer nas aposentadorias dos privilegiados, mexendo na aposentadoria de classes não abastadas, principalmente de serviço público. O governo Bolsonaro é aquele que propõe uma reforma administrativa que coloca um jabuti contra a política industrial. Está lá no site da Revolução Industrial Brasileira essa informação para você ler. O governo Bolsonaro é aquele que quer destruir a nossa, talvez a empresa mais tecnológica que nós construímos em todos esses anos do século XX, que é a CEITEC, o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada. O governo Bolsonaro é aquele que ataca a base industrial de
defesa brasileira, composta tanto por empresas públicas como privadas, através de um processo de desnacionalização voluntária conduzida pelo governo, pelas Forças Armadas. Também está na Revolução Industrial essa denúncia. Tudo lá no site da RIB. Vou deixar os links aqui embaixo. Ou seja, o que se queria mais? A gente sabe o que se queria mais. Eles querem o fim de tudo, eles querem a bancarização completa da economia, eles querem a desestruturação completa, eles querem toda a infraestrutura privatizada e concessionada, eles querem todo o sistema público de economia produtiva privatizado ou concessionado, eles querem todo o país pagando o preço de ter uma economia altamente privada, governada por critérios privados, rendendo lucros em níveis que o sistema privado exige e trabalha, portanto, e a troco de uma suposta eficiência, de uma suposta produtividade que todos sabemos que não virá. Basta você pensar, quanto custará a vida no Brasil se toda a infraestrutura for privada? Se cada transporte de cada mercadoria tiver que passar por um pedágio, se cada envio de cada correspondência tiver que passar por um serviço privado de envio e correspondência, se cada vez que você acende e apaga a luz tem que passar por um balanço financeiro privado de empresas de energia, é nisso que o Brasil já está se transformando. E esse é o projeto que a dona Miriam Leitão e toda a mídia econômica defendem. E é por essa razão que, em vez de a concorrência trazer a queda nos preços e a eficiência, a oligopolização privada dos ativos econômicos brasileiros vem trazendo a alta de preços e a ineficiência. O caso recente que aconteceu no Amapá com a questão energética, vocês devem lembrar do apagão que aconteceu lá por causa de um raio, né? Mostra muito bem isso. Não obstante, todo mundo paga contas das mais caras do mundo, né, na questão da energia elétrica. Então, contra a dona Miriam Leitão dizendo que o projeto liberal que acabou sem nunca ter sido, né, nós devemos dizer a frase do Roberto de Araújo, que diz: não basta não privatizar a Eletrobras, é preciso de uma reconstrução. Lê o artigo aqui abaixo. E aí, para concluir, eu quero convidar você mais uma vez a fazer o curso Jornalismo Econômico Fora da Caixa, da Revolução Industrial Brasileira. Por quê? Ele é o lugar onde eu elenquei críticas fundamentadas a toda essa patranha da imprensa econômica que tenta te convencer de que liberalização traz eficiência, que tenta te convencer de que é preciso conquistar confiança dos mercados para receber investimentos que nunca vêm ou vêm a conta-gotas, etc, etc, etc. Vou colocar o link aqui embaixo também para você poder conhecer e considerar fazer. Mas é isso. Terminando então mais um Desenho Notícias. Te agradeço a audiência, dá o like, compartilha e se inscreve no canal. Eu te agradeço de antemão. Um abraço, pessoal. Até amanhã.